Oi gente, estou aqui em mais um vídeo desse quadro que eu gosto muito, que é o Leia a Bíblia Comigo. Já fiz vários, estou muito feliz porque eu dei uma parada boa. Eu quero falar para você que começa, que faz aquele propósito, quando você vê tem um tempão que você não prossegue, você tipo assim quebra, né? Eu tava lendo e parei, já tem um tempão que é assim, a gente começa a ler a Bíblia, depois quando você para, que você vai ver, tem 2, 3, 4 dias, uma semana, um mês que você não pega na Bíblia para ler e acontece, tá? Não se sinta culpado, não pense que você é a única pessoa que acontece com você, que acontece comigo, com você, com tanta gente, tá bom? Então, gente, eu nunca consegui ler a Bíblia capa a capa toda e eu quero fazer isso pelo menos uma vez. Depois a gente lê normal, né? Abrindo, vendo em vários livros, Novo Testamento, estudo para pregar e tal. Mas eu sempre quis ser essa coisa de pelo menos uma vez. Tem gente que lê 1, 2, 3, 5, 10, 15. Mas não adianta nada você só ler e não praticar. A gente tem que ler e pegar os ensinamentos para nossa vida e praticar, senão não vale de nada você ficar lendo a Bíblia. Li 10 vezes, 15, igual alguns pregadores, eu li 16, 17, 30, mas tá tudo lá. Não seguindo nada e não vivendo aquilo que lê, né, e que prega. Então, gente, tem a playlist aí, que é Leia a Bíblia Comigo, que tem algumas curiosidades do livro de Gênesis, porque estamos ainda sim no primeiro livro, gente. Dos 66 livros que tem a Bíblia toda, juntando o Antigo com o Novo Testamento, são 66 livros e estamos no primeiro. Faltam só 65 livros para terminarmos, só isso. E com muitos capítulos, mas tá tudo bem que nós vamos conseguir. É só prosseguir que a gente consegue. Então vamos lá, gente, vamos entrar numa história maravilhosa, que é Gênesis capítulo 12, que é a história de Abrão ou Abraão. Muitas pessoas conhecem, quem é evangélico conhece, precisa conhecer, mas vamos ler aqui. É pequeno, são só 20 versículos, mas assim, é uma história maravilhosa. Então assim, onde é que está a história de Abraão? Gênesis capítulo 12, que vamos ler agora, tá? E conversar sobre esse capítulo maravilhoso. Então vamos lá, olha, Deus promete uma nação a Abrão. Então, no vídeo passado, o capítulo 11, nós vimos aí a genealogia até chegar a Abrão. E agora vamos seguir aqui, tá? Bora lá então. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Vamos lá, ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrar. Então aqui é a chamada de Abrão, quando Deus chama, imagina? Que loucura, Deus chamando Abrão. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Olha, chamou ele, prometeu e falou com ele que dele faria uma grande nação e ele seria uma bênção. Já pensou? Deus te chamando e falando: olha, faz o que eu tô te mandando, vai para onde eu tô te mandando e você vai ser uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, que é o sobrinho dele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. O pai dele morreu lá em Harã, o pai dele, Tera, veio com ele e ia para Canaã. Porém, o pai dele parou em Harã e ficou por lá, e de lá Deus chama aí Abrão. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente te darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha à banda do oriente de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão
dali, seguindo ainda para a banda do sul. Vemos aqui algo recorrente. Lá Noé, como nós vimos, quando Noé saiu da arca ali, ele também fez um altar e adorou o Senhor. E vemos aqui Abrão fazendo a mesma coisa, edificando um altar e invocando o nome do Senhor. E aqui nós vamos ver agora Abrão que vai descer ao Egito. E havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é a mulher, esta é sua mulher? E matar-me-ão a mim e a ti, guardarão em vida. Aqui ele teme, e olha que Deus tinha dado a promessa para ele, que fazia lugar de nação, e ele com medo aqui, porque a mulher dele é bonita, com medo do povo matar ele para ficar com ela. Ele criou uma estratégia dela falar que eles eram irmãos, porque na verdade eles eram meio irmãos, aí ele usou uma meia verdade. Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Olha o perigo, gente. E fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas e vacas, e jumentos, e servos, e servas, e jumentas, e camelos. E aí, né, o Faraó lá viu ela, achando que era irmã, e ficou agradando o irmão para poder pegar ela, né? Para poder tomar ela para eles lá. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão, Deus evitando, aí aconteceu o pior. Então chamou o Faraó a Abrão e disse: que é isso que me fizeste? Por que não me dissestes que ela era tua mulher? Porque disseste: é minha irmã, de maneira que a houvera tomado por minha mulher? Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no, a ele e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Então, olha para vocês verem, gente, a gente vê aqui, né, como que o homem, mesmo Deus chamando, ouvindo a voz de Deus, ainda teme. Vemos aqui que Abrão aqui, né, pecador como nós também, gente, pra vocês verem. Esses homens de Deus, eles não eram santos, eles estavam buscando a santidade, muitas virtudes, homens assim, né, quem somos nós, para falar a verdade, do tamanho da fé desse povo, mas eles eram humanos e pecadores como nós também. Então, a gente tem que seguir os exemplos bons, mas saber que eles também, né, carne, pecadora. Aqui a minha Bíblia, o que ela fala um pouquinho, algumas explicações aqui pra gente, olha, do início aqui, né, do 1 até o 3, olha o que fala. Ao ser chamado por Deus, Abrão, pela fé, mudou-se de Ur para Arã e finalmente para Canaã. Então Deus estabeleceu um pacto com Abrão, prometendo que ele seria o pai de uma grande nação. Deus disse que não apenas essa nação seria abençoada, mas também o seriam as outras nações da terra através dos descendentes de Abrão. Israel, a nação que viria de Abrão, seguiria a Deus e influenciaria todos com quem tivesse em contato, através da árvore genealógica de Abrão. Jesus Cristo nasceu para salvar a humanidade. Através de Cristo, as pessoas podem ter um relacionamento pessoal com Deus e ser infinitamente abençoadas. Então, quando ele diz que toda a terra, todas as nações serão abençoadas por causa de você, por quê? Por causa de Jesus. Porque Jesus veio e Jesus se fez pecado por nós e nos trouxe a salvação. Então, todos nós somos abençoados por causa de Jesus, que vem da descendência de Abraão. Deus prometeu abençoar Abrão e torná-lo famoso, mas havia uma condição: ele teria de obedecer a Deus completamente. Isso significa deixar casa e amigos e viajar para uma nova terra, onde Deus prometeu estabelecer a grande nação formada por seus descendentes. Abrão obedeceu e partiu em direção à promessa de Deus, para um futuro de bênçãos ainda maiores. Deus pode estar tentando levar você a um lugar onde poderá ser de grande proveito para ele. Não permita que o conforto e a segurança o façam perder o plano de Deus para a sua vida. Que mais exemplo para nós.
falando que Deus ele tem algo para nós. A gente precisa obedecer e acreditar no Senhor. Gente, a gente fala assim, parece que é facinho, mas na prática não é fácil. Por isso a gente tá sempre buscando a Deus, lendo a palavra, orando, sabe? Mesmo que você não tá ali de joelho, sabe? No seu pensamento, tá andando de ônibus, tá lá orando. Você tá dentro do táxi, você tá no mototáxi, você tá na rua andando a pé, você tá na faculdade, você tá no trabalho, você tá lavando roupa. A gente tem que estar sempre com o nosso pensamento ligado em Deus, porque não é fácil, né? Nós sabemos que as lutas dessa vida são trabalhosas e nós às vezes fraquejamos, ficamos tristes. Nós vemos aí essa depressão, ansiedade que vem, ataca todo mundo, tá? Crente também, não vem pensar que é crente que não. Ah, não vem com essa não. Estamos aqui, estamos sujeitos a tudo. Tanto nós quanto as pessoas da nossa família. Então, a gente tem que buscar, tá sempre buscando a Deus a tempo e fora de tempo. Então aqui, olha, mais aqui um comentário. Esses comentários são muito bacanas, que eles conversam com a gente. Eu gosto de passar eles para vocês também. Deus planejou desenvolver uma nação a qual ele chamaria de meu povo, que somos nós também, né? Ele tirou Abrão da ímpia e egocêntrica cidade de Ur para uma região fértil chamada Canaã, onde uma nação santa e temente a Deus seria estabelecida. Embora pequena em suas dimensões, a terra de Canaã foi o foco principal da maior parte da história de Israel, bem como do surgimento do cristianismo. Essa pequena terra dada a um homem, Abraão, tem causado um enorme impacto na história mundial. Vemos aí nessas guerras e vemos aí como que essa terra dada a Abraão realmente traz um grande impacto no mundo. Abraão construiu um altar ao Senhor. Os altares eram utilizados em muitas religiões, mas para o povo de Deus eles significavam muito mais do que locais para sacrifícios. Simbolizavam comunhão com Deus e a comemoração de notáveis encontros com Ele. Feito de rochas firmes e terra, os altares permaneciam em seus lugares durante muitos anos, como um contínuo lembrete da proteção e promessas de Deus. Abraão construía regularmente altares a Deus com dois propósitos. O primeiro, para a oração e adoração, e o segundo, como lembrança das promessas das bênçãos de Deus. Abraão não poderia sobreviver espiritualmente sem renovar com regularidade o seu amor e lealdade a Deus. Construir altares ajudava Abraão a lembrar-se de que Deus era o centro de sua vida. O culto regular ajuda-nos a refletir sobre a vontade de Deus e motiva-nos a obedecer-lhe. Então foi comparado aqui, né? Os cultos, quando a gente vai, a gente está indo, é como se nós estivéssemos levantando o altar, lembrando da grandeza de Deus, das promessas de Deus e de tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Quando a gente vai à igreja, que eu preciso estudar mais também, a gente é como se nós estivéssemos indo oferecer, né, um holocausto, oferecer um sacrifício, como se nós estivéssemos levantando mesmo o altar a Deus. Quando a fome chegou, Abraão foi para o Egito, lugar onde havia alimento. Por que haveria fome justamente na terra para onde Deus havia chamado Abraão? Este foi um teste para a fé de Abraão, que não questionou a liderança de Deus ao enfrentar a dificuldade e foi aprovado. Muitos crentes descobrem que, quando estão determinados a fazer a vontade de Deus, imediatamente encontram grandes obstáculos. É o que eu falei, que até para orar a gente acha obstáculo. Quando você enfrenta um teste assim, não tente repensar sobre a vontade de Deus. Use a inteligência que Ele deu a você e como fez Abraão ao mudar-se temporariamente para o Egito, aguarde novas oportunidades. Até que Deus mandou Abraão ir, estava com dificuldade. O que ele fez? Procurou um outro lugar, porque ele sabia que Deus estava no controle. Ele procurou um jeito ali e depois ele ia voltar ali para onde Deus tinha colocado ele. Movido pelo medo, Abraão pediu que Sarai contasse uma meia-verdade, como eu falei, que ela era sua irmã. Sarai era sua meia-irmã, mas era também sua esposa. A intenção de Abraão era enganar os egípcios. Ele temia que os egípcios descobrissem a verdade, o matassem para ficar com Sarai, por causa de sua beleza.
Sarai seria desejável para aumentar o harém de Faraó e também um grande potencial para alianças políticas. Como irmão de Sara, Abrão receberia lugar de honra, como marido, porém, sua vida correria perigos, né? Pois Sara nunca poderia fazer parte do harém de Faraó, a menos que Abrão estivesse morto. Esse foi o medo dele, né? A mulher bonita, eles matarem ele para pegar, porque naquele tempo os homens tinham um tanto de mulher, né? Tinha até 1000 mulheres. Assim, Abrão perdeu a fé na proteção de Deus, mesmo após ouvir todas as promessas que ele lhe fizera, e contou a meia-verdade. Isso nos mostra como a mentira mistura-se aos efeitos do pecado. Ao mentir, os problemas de Abrão se multiplicaram. Então, nós vemos aqui, como eu falei, mesmo Deus tendo falado com o homem, separado ele, falado que faria dele uma grande nação, ele chega lá e fica com medo. Para vocês verem, um homem de Deus como Abrão, depois foi chamado Abraão, temeu. Imagina nós, meros mortais, né? Eles eram mortais também, gente. Isso é só uma brincadeira. Mas eu quero dizer que ser humano, a maldade está arraigada em nós, o medo, a desconfiança, a falta de fé, e olha como homem de fé. E é isso, é pra gente ler essas coisas e aprender, tirar lições para nossa vida e saber que erramos, pecamos. Mas o importante é a gente reconhecer o nosso erro, arrepender dos nossos pecados e, gente, sabe, caminhar com Cristo, sabe? Não vem, eu sou pecador demais, ele não vai me querer. Jesus Cristo veio aqui, morreu por nós, se fez pecado, teve uma morte horrorosa e pagou o nosso preço. E agora o que nós temos que fazer é nos render aos pés dele, tá? Então tá aqui lido. Começamos aqui a história de Abraão, gente, tem muita coisa bacana. O capítulo 13 aqui vai ser a história de Abraão e Ló. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso, tá? Comenta aqui se tá gostando desse quadro. Tem aí uma playlist com todos os capítulos já até hoje que eu já falei com vocês aqui, algumas curiosidades. Curta esse vídeo, deixa o seu like, comenta, compartilha e conversa comigo nos comentários que eu vou amar, tá? Conto com você aqui me ajudando. Até o próximo vídeo, tem vários outros vídeos aqui. E até o próximo aqui, Leia a Bíblia comigo. Um beijo no seu coração, que Deus te ajude, te abençoe. Tchau!